E galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Calil Viana. Eu sou eu sou estudante de teatro do Instituto Federal. Estamos aqui com o nosso último podcast aula da representatividade negra e o meu Instagram é @calil.viana. E agora eu vou passar a bola para o meu amigo Cauã Araújo, para ele se apresentar novamente e apresentar nossos convidados. É com você, Cauã. E aí, nossos ouvintes, eu sou o Cauã Araújo, @eucajá pra quem quiser seguir no Instagram. Eu faço licenciatura em teatro e eu tenho uma banda chamada Sal. O arroba dela é vai.ser.sal. Quem quiser seguir, fortalece lá o meu corre. E o tema de hoje vai ser atores negros, nos palcos e nas telas. E agora a gente vai pedir para os nossos convidados se apresentarem. Fala aí, galera! Oi, oi, todo mundo. Eu espero que todo mundo bem. Eu sou Matheus Honori, eu sou ator, sou músico, também sou estudante de teatro e de música no IFCE. Eu trabalho com cinema, trabalho com teatro e com música, né? Também escrevo algumas coisas. Muito legal estar trocando essa ideia com vocês aqui. O meu Instagram é Mateus sem H, underline Honori. Segue lá. E aí, gente? Eu sou Lucas Limeira, sou ator de teatro e audiovisual, sou produtor, faço parte do grupo de teatro negro, Teatro na Porta de Casa. Meu arroba no Instagram é @lucasvelimeira e do meu grupo é @teatro na Porta de Casa. Eu sou estudante de teatro da Universidade Federal do Ceará, e acho que é isso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui por estar fortalecendo o nosso corre. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é como o teatro surgiu na vida de vocês? O teatro apareceu na minha vida de uma forma muito inesperada, né? É uma boa pergunta. Eu estudava música no ABC Palmeiras, que era um projeto social aqui na periferia de Fortaleza, né? Muitos de vocês devem conhecer o Conjunto Palmeiras. Eu tinha 6 anos na época, né? Estudava música, clarinete. E a sala do teatro, né? Onde tinha aula de teatro, era em frente à aula, a sala da banda de música, né? E nos intervalos da aula de música, eu amava ficar bilando na porta as aulas que estavam acontecendo, né? Eu lembro que eu gostava muito da capoeira, gostava muito do karatê e amava ficar olhando o teatro. Eu lembro da sensação de ficar na porta com 6 anos de idade, querendo fazer parte daquilo, né? Mas na minha cabeça, ninguém podia fazer música e teatro ao mesmo tempo. Você escolhia um. E como eu sempre fui apaixonado por música, desde que eu me entendo por gente, eu achei que meu caminho era só na música. Mas eu lembro, né? Eu lembro de nascer ali algum sentimento bom por essa arte, né? Eu lembro das pessoas com os textos, eu lembro das pessoas brincando de fazer teatro, que para mim é o maior barato do teatro é você brincar, né? E apareceu assim, mais tarde, aos 12 anos, eu entrei na Edisca, né? Uma escola de dança também bastante conhecida, um projeto social, mais uma vez, aqui em Fortaleza. E lá eu comecei a estudar teatro de verdade, assim, né? Tive o primeiro contato com um grupo de teatro de verdade, porque no ABC eu só queria, mas também nunca tinha tido coragem de frequentar uma aula. E na Edisca apareceu a oportunidade de fazer teatro e eu não desperdicei, fui, corri atrás e me apaixonei, né? Acabou que o grupo de teatro da Edisca acabou, porque a ONG estava enfrentando sérios problemas financeiros, né? Então eles foram fazendo corte de gastos, né? E infelizmente algumas atividades tiveram que ser cortadas. O teatro foi uma dessas atividades. O grupo de teatro acabou, mas já havia sido plantada em mim a semente, né, da arte teatral. Eu estava apaixonado, né? E eu lembro das palavras do meu diretor, Oscar Rony, falando assim, ó, eu sei que você ama isso, né? E tá acabando aqui, mas a vida tem muita coisa para acontecer ainda, então você ainda vai cruzar com o teatro mais uma vez. Foi o que aconteceu, né? Eu fui estudar num colégio, descobri que lá tinha aula de teatro, e aí fui me envolvendo, né? Fui me envolvendo, ainda relutei, fiquei com vergonha de aparecer por lá, mas depois de um tempo não deu para segurar. Apareci na aula. Conheci Iroldo Serra, que é um grande amigo, né? Foi meu professor de teatro, virou meu diretor, hoje em dia é meu amigo, nós trabalhamos juntos. Já tivemos muitos trabalhos juntos, tanto no cinema, quanto no teatro, quanto na música. Ele
Ele me conheceu no colégio, né? E depois me convidou para fazer parte do grupo profissional dele, a Comédia Cearense. Também vocês podem estar seguindo a comédia lá no Instagram. E, e aí uma coisa foi levando a outra, né? E aí eu comecei a buscar coisa, procurar teste de elenco, né? E conheci outras pessoas, fui entrando na área de verdade, no meio. Fui conhecendo muita gente legal, conheci o Limeira, nós trabalhamos junto num filme que a gente gravou, o Cabeça de Negro. E aí fui do teatro pro cinema e ando nesses dois lugares e vem dando certo. Graças a Deus. Ai, agora ativou várias memórias na minha cabeça. A primeira peça de teatro que eu fiz foi na minha primeira série. Lá no finalzinho do ano, geralmente tinha umas apresentações na escola que eu estudava, e aí esse ano a gente fez o Alto do Bumbo Meu Boi, né? E para quem conhece a história do Bumbo Meu Boi, né? Tem a história da Catirina, né? Que tem o desejo pela língua do boi. E aí ela pede ao Mateus, que é o marido dela, né, pra matar o boi, pra tirar a língua do boi. Aí o Mateus vai, tira a língua do boi, mata o boi. E aí depois disso, depois dessa confusão toda, ele, para não ser demitido do emprego dele, né, que ele trabalhava como vaqueiro, ele vai atrás de um índio pra ressuscitar o boi. E aí o papel que eu interpretei foi o desse índio. E aí essa foi minha primeira experiência no teatro. E aí eu passei um bom tempo sem fazer mais nada, né? Só esses trabalhos assim das disciplinas de arte da escola. E aí quando fiz 11 anos, acho que foi mais ou menos na minha sétima série, eu entrei pro grupo de teatro que tinha na minha escola. E aí a partir daí comecei a fazer apresentações. Todo ano tinha uma apresentação no teatro. E aí depois disso só fui estudando mais, até começar realmente a fazer a graduação em teatro. E aí esse foi o início no teatro, né? No audiovisual, eu comecei mais em... Foi em 2017 que eu iniciei no audiovisual, mas eu não tinha tanta vontade assim de fazer cinema. Eu tinha medo, muito medo de câmera. Aí eu recebi o convite, na verdade, para fazer o curta-metragem Cartuchos de Super Nintendo Enés Saturno. Aí fui, fiz, e aí me apaixonei também pelo audiovisual. E aí hoje em dia eu tô trabalhando mais atuando, né, como ator nessas duas áreas, assim. Preciso falar, é importante dizer que esse curta aqui, Lucas Limeira está falando, Cartucho Super Nintendo, é um filme maravilhoso. Recomendo que vocês vão atrás, joga no Google aí, deve ter em algum canto. Tomara que tenha. Eu assisti no Dragão do Mar, quando ele ganhou a mostra lá de curta-metragem no Cine Ceará, em 2018, eu acho. Filme muito legal. Show, eu vou atrás desse filme. Outra coisa que eu queria falar com vocês, primeiramente, né? Ambos são da arte. Um começou na música, né? Não nasceu. Começou na música e o outro já foi pro teatro, que migrou pro audiovisual. E o outro era da música e migrou pro teatro. Eu acho bastante interessante. A minha carreira eu comecei em 2017, tem pouco tempo também. Bom, sobre a questão que eu gostaria de falar, como vocês começaram a ter ciência na questão da representatividade de vocês, né? Vocês tiveram algum obstáculo assim, tiveram alguns certos problemas quando começaram a fazer teatro ou quando começaram a fazer música, tiveram alguma barreira pelo caminho de vocês? Ah, sim, acho importante, inclusive, a gente começar falando da barreira estrutural, né? Que está envolvida nisso tudo. É uma coisa muito forte quando eu decidi. Na verdade, engraçado, agora eu parei para pensar, eu gostava de fazer teatro, eu queria fazer teatro, mas sem intenção de ser ator. Talvez eu não soubesse quem fazia teatro era ator, mas para mim eu não linkava as duas coisas, né? Eu criança, né? Eu com 11 anos, ou menos, né? 8, 9, 10 anos,
a partir do momento que eu ficava olhando as aulas na porta do ABC, eu achava que não era a mesma coisa você fazer teatro e ser ator. Porque ator era quem estava na televisão, né? Ator era quem estava no cinema, né? Ator é quem chegava na tua casa quando tu ligava a televisão no Canal 10. Né? E isso, se tu parar pra pensar, é muito cruel, né? Mas assim, numa visão de criança, né? Numa visão... Você entende, né? Você, através desse olhar, através dessa declaração, você percebe o que está envolvido nisso, né? Que a representatividade simplesmente não existia, né? Hoje em dia ela vem crescendo, graças a Deus, né? Vem caminhando a passos muito lentos, eu diria. Apesar de que hoje nós temos mais plataformas, né? Mas a gente tem mais veículos de canalização, né? Mas eu achava... Pra mim, eu queria fazer teatro porque eu gostava de fazer teatro, né? Mas ser ator era uma coisa muito diferente disso, né? Porque eu não me via de jeito nenhum do meu jeito, da minha cor, com a minha fala, com a minha cara, com o meu cabelo, né? Com o meu nariz grandão lá, com a minha cara cheia de espinha. Eu não me via na televisão, não me via no cinema. Falei, não, eu gosto de fazer teatro porque é legal, né? Mas então, então é meio triste, né? Você pensar nisso, que até pouco tempo não existia nada, né? E ainda hoje ainda existe muito pouco. Quando você pensa em potências, né, negras na grande mídia, né, nos veículos que chega a maioria das pessoas. Eu tô falando mesmo da televisão, né? Televisão que para mim é um veículo que invade a casa das pessoas. Então ele deveria, né, deveria, na minha opinião, priorizar, ele deveria incluir, né, sem nenhum questionamento, sem nada. Quando eu fiz talvez 12 anos, né, que eu entrei na Elisca, a gente tinha muito essa discussão da representatividade, a gente começou a ter muito essa discussão do que era racismo, a gente começou muito a ter essa discussão de que você pode sim ocupar o lugar que você quiser, né, discussões não só acerca da representatividade negra, da representatividade feminina, da LGBTQI+, né, periférica. Então acho que aos 12 anos eu comecei a pensar que você podia ser ator, eu comecei a achar que você podia ser músico, eu comecei a achar que você podia ser escritor, sendo quem você é, sem ter que se encaixar no padrão que eu via na televisão, sem ter que me encaixar no padrão que eu via, enfim, nas telas, né? E aí eu acho que faz 12 anos que eu tive essa consciência, assim. E muito importante essa representatividade a ver. E essa consciência veio através de discussões, por isso que é muito importante, né, esse grupo que a gente está formando aqui, essa discussão, esse diálogo que a gente está tendo, porque é através desses momentos, dessas ocasiões, que a gente constrói coisas, né? É interessante vocês falarem isso porque eu me lembro de mais detalhes assim da minha caminhada no teatro. Eu acho que a primeira barreira que você enfrenta é a dificuldade, né, de ir no teatro. Tipo, eu nasci numa periferia, né, então eu morava muito distante de todos os teatros da cidade. Não era feito teatro onde eu morava. E aí eu lembro que eu tive a sorte de poder estudar numa escola no centro e teve um passeio da escola para o teatro. E aí a primeira peça de teatro que eu assisti foi aos 10 anos de idade, mais ou menos. Foi O Pequeno Príncipe do grupo Alumiar Cenas e Cirandas. Por causa desse passeio na escola, né? E aí eu me encantei, me apaixonei. Foi uma peça assim que ficou por muitos anos na minha cabeça. Fiquei maravilhado. E aí essa por muito tempo foi a única peça de teatro que eu tinha assistido, né? Assim, eu acho que até uns 15 anos, 17 anos de idade, assim, eu nunca tinha assistido outra peça de teatro, só essa. E aí, logo depois disso, foi que eu fui procurar o teatro na escola. E aí eu encontrei esse grupo, o grupo Alumiar Cenas e Cirandas, que tinha feito a peça Pequeno Príncipe. E entrei no grupo de teatro que eles, no grupo que eles davam na escola, né? Nas aulas que eles davam na escola. E aí foi a outra barreira que eu encontrei, que foi a timidez. Que eu acho que é muito comum, assim, né? Da gente, assim. E aí eu entrei no teatro, inclusive, pra combater essa timidez. Eu achava que através do teatro eu ia me tornar uma pessoa mais extrovertida.
E aí eu percebi que na verdade não era bem isso. Eu percebi que na verdade eu não precisava deixar de ser tímido para fazer teatro. E aí o teatro não serviu para mim para isso, assim, para eu deixar de ser tímido. Hoje eu sou uma pessoa muito tímida ainda, mas consigo fazer teatro muito bem. Eu acho que o teatro é mais sobre uma transformação, assim. Quando eu tô no palco, eu sou outra coisa. É como se uma energia assim que tava guardada, assim, ela tomasse conta de mim e eu fosse qualquer coisa que eu quisesse ser ali. E aí a timidez vai embora, vai tudo embora e eu consigo estar lá presente. Mas no dia a dia, eu continuo sendo uma pessoa muito tímida, assim. Eu acho que no início foram essas barreiras que eu enfrentei. E aí no decorrer do tempo você vai percebendo muitas outras coisas, né? Assim, você vai percebendo da dificuldade de se sustentar financeiramente com teatro, né? Você vai percebendo a dificuldade, como o Matheus falou, de se ver na profissão, mesmo você sabendo que você pode, que você quer, que aquilo é para você, você vai encontrando diversos percalços no caminho que vão dificultando as coisas, né? Mas enfim, é uma paixão muito grande na minha vida. Não, não é mais uma paixão, é além da paixão, é um amor muito grande na minha vida, né? Atuar. E aí é por isso que eu persisto, assim. Porque é uma parte, assim, é uma parte muito, muito, muito grande da minha vida. É fazer teatro, fazer cinema. E aí, por mais que tenha todas essas dificuldades, esses percalços, né, a gente continua fazendo, porque dá um sentido para tudo. Concordo muito com isso que o Lucas falou, né? Inclusive da barreira física mesmo, né? Da barreira material, né? Poucos, até bem pouco tempo, né? Poucos espaços culturais se abrigavam na periferia de Fortaleza, né? Até hoje, a maioria dos teatros, né, não fica na periferia, então existe realmente uma dificuldade aí muito grande. Eu me identifiquei muito com quando ele fala do lance do passeio da escola, porque aconteceu uma coisa muito parecida comigo. Eu lembro que na Edisca, né, eles me deram cortesia para assistir uma peça de teatro, que foi a primeira que eu vi na vida, com o pessoal da Camarim de Teatro. Hoje em dia, meus amigos, eles nem sabem que tem essa importância, né? O Davidson Caldas Minar dirigiu uma peça chamada Os Brinquedos no Reino da Gramática, né? Uma peça de um cearense, né? Fernando Lira. E, e assim, eu paro para pensar também como esse lance que a gente está discutindo, né? A representatividade, ela influencia diretamente no sonho das pessoas, né? Quando eu não via atores negros na televisão, eu achava que eu não podia ser ator. Então, mesmo que eu tivesse um sonho inconsciente de ser ator, de fazer teatro para ser ator, né, eu me boicotava ali naquele momento, porque não havia possibilidade para mim, não havia caminho para mim, né? E muito legal o Lucas falar que quando ele vê é, o, o Alumiar as cenas e cirandas, ele se apaixona por aquilo que ele vê no palco, ele vê pessoas que nem ele, né? E você começa a enxergar possibilidades, né? Você vê gente que nem você fazendo aquilo que você tinha um sonho de fazer, mas achava que você não podia, porque você era diferente. Então, muito legal. Pronto, eu me senti contemplado com essas duas falas do Matheus e isso, Lucas, porque, tipo, primeiro a sua Lucas falou sobre a questão da timidez. Eu sou uma pessoa extremamente tímida também, e quando eu comecei a fazer teatro em 2017, no Cuca de Anguruçu, eu tive um professor que ele abriu caminhos para mim, porque ele foi um dos meus primeiros mestres de teatro. Eu chamo ele de mestre porque ele me ajudou muito, me aconselhou muito e ele enxergou a potencialidade em mim, que é o Luciano Bento. E ele falou uma vez para mim, falou assim: Calil, o erro das pessoas é pensar que fazer teatro você aprende a tirar a timidez.
mas você não tira a timidez, porque a timidez é algo que já é seu, entende? É sua essência. Você não tira a timidez, entretanto, você aprende a controlar a sua timidez. E isso foi bastante forte. E à medida que eu faço teatro, eu vou me aprimorando mais esse meu lado, um pouco de deixar um pouco mais ser tímido. Eu ainda tenho esses problemas de timidez que você pode ver com a questão da minha fala, porque às vezes eu pauso muito, porque já é de mim, por conta da minha timidez, enfim. E sobre do Matheus, essa questão sobre a militância, essa questão de se encontrar, ser visto, né, como ator, me lembrou muito a Ruth Souza. A Ruth Souza, ela tinha o sonho de ser atriz, mas falaram assim para ela que ela não poderia ser atriz porque não tinha atriz negra. Então, mesmo assim, ela decidida disse que queria ser atriz. Então, ela teve a oportunidade de fazer o TEM, que é o Teatro Experimental Negro, de 1944. É, 1940, do Abadias de Nascimento. E ela foi uma das primeiras atrizes negras, tanto no teatro como na dramaturgia, na televisão. Então, esse é só o adendo, sim, interessante, porque esse é um dos assuntos que está me interessando e foi um dos assuntos de disciplinas, né, que eu acabei de ter sobre a poética do teatro negro e eu sou encantado por esse assunto. Então, vou passar a bola para o Cauã. Cauã, você tem alguma pergunta? Trago a fala de um dos nossos convidados anteriores, que foi o Davidson, né, o Pretarte. No primeiro episódio a gente troca uma ideia com ele, com a Bárbara também, dois artistas das artes visuais, e ele fala isso, que a representatividade, para acontecer, as pessoas negras precisam estar inseridas em todos os ambientes, nas frentes das câmeras, atrás das câmeras, no roteiro, na edição, entendeu? Na direção. Eu acho que a primeira vez que eu vi um filme que retratasse verdadeiramente um ambiente periférico, né, da periferia, e que tivesse um elenco de muitas pessoas negras, foi o Cidade de Deus. Justamente porque os diretores, né, eles procuravam pessoas com esse perfil, né, que morassem na periferia e tudo mais. Mas eles não encontraram atores, até porque não existia. Então eles foram na própria periferia, na própria galera lá da comunidade do Rio de Janeiro, e eles chamaram essa galera para atuar no filme. Deram aula de workshop e a atuação tá incrível, se liga? E tipo, eu vejo muita verdade nesse filme e eu também vejo muita verdade no Cabeça de Negro. Se liga, eu me vejo inserido ali. Aquela cena da escola, dos meninos frescando com o outro, a minha escola é de bairro, então eu me vejo muito presente ali. A menina também se intrometendo, tu nem foi um pouco racista e tal, aquela menina grávida, então tinha isso na minha escola. A cena da manifestação é muito verdadeira, então todas as partes, assim, boas partes do filme, do Cabeça de Negro, pra mim, chegaram como verdade, se liga? E aí, pra vocês, como foi isso? Tipo, vocês sentiram isso de verdade? Tipo, vocês sentiram essa verdade que vocês estavam fazendo? E como vocês sentiram essa boa parte do elenco, é, essa representatividade, né, da boa parte do elenco ser negro? É como eu falei antes, né? Quando você toma consciência das possibilidades que existem, você começa a se imaginar inserido, né? Você começa a imaginar seu sonho ganhando vida. E fazer o Cabeça de Negro foi uma alegria enorme, né? A gente está colhendo os frutos do filme até hoje, né? Hoje, quando a gente grava esse podcast, dia 10 de março, né? Eu fico sabendo que o Cabeça de Negro foi aprovado, foi aceito, né? E está disputando o melhor filme em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, né? E já passou por vários festivais. São Francisco também nos Estados Unidos, né? La Plata na Argentina, vários festivais de cinema negro ou não aqui no Brasil. Mostra Tiradentes, onde estreou, né? O Lucas estava lá presencialmente, né? E rodou Curitiba, veio para o Cine Ceará, onde ganhou melhor filme na mostra, concorrendo ao Troféu Mucuripe, né? E foi uma alegria muito grande, assim, no Cabeça de Negro. Como você falou, Cajá, a gente tem 90% do elenco negro, né? E eram momentos muito legais, assim, de preparação, eu lembro, porque haviam discussões, né? Haviam trocas, né? Haviam conversas, haviam debates, diálogos, né? Havia muita troca de experiência, né? A nossa preparação para esse filme foi basicamente
sentar e conversar, né? Trocar experiência, né? Ouvir o outro, conversar. E porque quando você, porque o negro, né? Ele traz com ele, a pessoa negra traz com ela, né? Uma marca histórica, né? A pessoa negra traz com ela uma história que infelizmente é a história de todas as pessoas negras do Brasil, né? Assim, a gente pode falar grosso modo. Então, existiam muitas histórias iguais, né? Existiam muitas histórias de preconceito, né? Existiam muitas histórias de racismo, né? Existiam muitas histórias entre a gente do elenco. Enfim, que batiam, que conversavam. E as nossas histórias eram as histórias dos nossos personagens, né? Eu sentia muito isso. E o Del Cardoso, diretor e roteirista do Cabeça Negro, né? Ele, ele trouxe pra gente muito material, ele deu pra gente muito material. E também foi um a gente trocou legal, né? Foi um processo bacana, inclusive do ponto de vista pedagógico, né? Foi um processo formativo, para além da questão profissional, a gente estava trabalhando, né? Somos atores que estavam gravando um filme. Mas foi um processo formativo também para mim, enquanto pessoa, Matheus Honori. Eu aprendi muito durante o processo do Cabeça Negro, né? Trocando com pessoas que nem eu, com jovens da periferia, né? E, e eu fiz muitos amigos, né? Conheci o Lucas lá, né? A Cajá fala da personagem grávida que é a Jenny. A Jenny fez o inglês, fez maravilhosamente bem, a Mayandra. Conheci muita gente legal, o Lucas Madi, né? Depois vocês procuram essa galera no Instagram, que são artistas fantásticos, né? A Larissa Góes, enfim, o Carri Costa, e, né, Jeff, Wally, Menezes, Renan Capivara, são pessoas muito legais. Foi maravilhoso ouvir, conversar, trocar com eles e aprender. Eu lembro que a gente lia bastante coisa, né? Eu lembro que a gente trazia bastante coisa, assistimos alguns documentários, né? A gente tem se documentado em algum canto, vídeos desses diálogos que a gente tinha junto com a direção e a Nathalie Rocha, que estava à frente da preparação, né? Então foi um processo muito rico, né? Resumindo tudo que eu falei, foi um processo muito rico, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Foi um processo formativo muito importante para mim. Aquela cena específica, né, a nossa cena 9, para quem não assistiu o filme, a gente tem uma cena onde o conflito inicial do filme acontece, né, que um aluno, o Saulo, ele é ofendido racialmente por outro aluno, o Gustavo, né, que a gente chama ele no filme de Guto. E aí todo o desenrolar do filme, enfim, continua a partir desse insulto racial, porque na realidade o professor decide punir o Saulo, né? Porque o Saulo revida o insulto racial e o professor, na verdade, quer punir ele. Ele falou, não, mas eu tô me defendendo de um insulto racial. E então o professor manda ele sair da sala, ele decide não sair e acaba ocupando a escola, fazendo uma ocupação solitária. Inicialmente, porque o movimento ganhou força de muitas pessoas. E fazer aquela cena, né, foi relembrar, assim, a minha infância, né? Eu estudei 10 anos na escola pública, depois fui para a escola particular na condição de bolsista, né? Então também conheci o outro lado. E conheci o lado do que é ser negro na periferia e conheci o lado do que é ser negro no Meireles, né? Eu conheci o lado do que é ser negro na escola de gente branca. Sim, traumático os dois ambientes, né? Mas revisitar, a gente tinha muita propriedade para falar sobre o que a gente estava falando. Por isso o Cabeça Negra é um filmão, né? Não é só porque eu fiz, não. Mas é um filme muito legal. Muita gente elogia, muita gente fala bem. As críticas são maravilhosas. Mas é porque a gente tinha muita propriedade para falar do que a gente estava falando, né? É a nossa história. E não só a nossa, né? A história de muitas pessoas. Os alunos do nono ano, quando assistem o Cabeça Negra, eles vão se identificar, eles vão se enxergar ali, né? Quer dizer, a gente está sendo, né? A gente está servindo agora de representatividade para outras pessoas, né? Que um dia, como um dia outras pessoas se viram pra gente. Então, da mesma forma como eu fui assistir no passeio da escola e me vi possível sendo ator, algumas pessoas mais novas vão assistir o Cabeça Negra e vão se enxergar possíveis atores, possíveis artistas, porque eu estou lá, porque o Limeira tá lá, porque a Jennifer tá lá, né? Então é muito legal você pensar que você também vai servir de exemplo, né, em alguma forma. Essa parte que o Matheus fala é a parte que eu sempre gosto de falar, que eu mais gosto assim, de falar sobre. Só contextualizando, né? Sempre antes do filme, sempre não, assim, geralmente antes do filme, tem um período que a gente ensaia.
né? A gente fica, entra na sala de ensaio, né? Se prepara, estuda os personagens, estuda as cenas e vai pro ensaio, trabalhando, né? No Cabeça de Negro, esse processo durou um mês. Foi um mês de ensaio. E aí foi justamente isso que o Matheus falou, foi um processo de estudo. A gente estudou. A gente não estudou só nos livros, foi também nos livros. A gente teve momentos de pegar livros de pessoas negras a respeito do movimento negro e estudar, mas também ouvindo uns aos outros, ouvindo as histórias, ouvindo pelo que as pessoas passaram, né? Histórias muito parecidas, porque estávamos em contextos parecidos, né? E aí, esse processo para mim foi incrível por conta disso. Desde o convite do Del é uma pessoa incrível, né? O Del Cardoso, diretor do filme, uma pessoa que vive, como ele diz, né? É do Jardim América e quer levar a realidade do Jardim América para o filme. E além disso, trazer esse contexto, né, das escolas e de como discutir você que é negro, como você discutir isso na escola, né? Enfim, aquela realidade ali é muito comum, mas é mais comum do que a gente pensa, né? Essa realidade de uma piadinha ali de mau gosto, e no fundo é outra coisa, né? De chamar de macaco, assim, querendo fazer uma piadinha, querendo ser engraçadinho, mas fere profundamente, né? Falar essas coisas. E aí acho que no Cabeça de Negro teve toda essa verdade, né? Porque as pessoas que estavam lá, todas passaram por isso. Todas sentiram isso na pele, né? Essa questão do racismo mesmo. E aí o que a gente fez lá foi transmitir a nossa verdade mesmo, né? Foi falar sobre quem a gente era. E aí acho que por conta disso ficou um trabalho tão bonito, assim, que eu me orgulho muito de fazer parte. E além disso trouxe muitas amizades, né? Inclusive eu e Matheus já tivemos outros trabalhos depois do Cabeça de Negro, no teatro, inclusive. Fizemos uma peça de teatro negro pelo WhatsApp, com o meu grupo, Teatro na Porta de Casa. E aí, causa desdobramentos, né? A gente sentou ali, conversou, conheceu a realidade das pessoas, e aí, claro que se desenvolveu uma afetividade, uma amizade, né? E aí é isso, eu e o Matheus estamos aí seguindo, trabalhando juntos, né, Matheus? Acho que é isso. Acho que outro âmbito assim, muito, muito importante do processo do Cabeça de Negro foi as amizades que a gente desenvolveu. Pronto, eu achei super interessante, sabe? Essa questão da representatividade, né? Me adentrar mais nesse assunto, porque assim, apesar da gente falar sobre isso nas escolas, é muito superficial, sabe? E eu não compreendia o fator, a dimensão, né? De tudo isso sobre a questão da racialidade, né? Porque chegava pra gente como algo tão superficial, tão básico, que às vezes a gente não compreende muito bem, né? Não entende. Depois que eu saí do ensino médio, comecei a me aprofundar mais nessas questões sociais, ver de fato realmente, e eu vi como é importante essa questão de falar sobre, porque às vezes nós fazemos ações que possam magoar o outro, né? A outra pessoa, porque a nossa construção social às vezes nos tampa essa visão, mas assim, depois de ter feito todas essas questões, né, do filme, de mostrar a realidade que realmente é uma realidade que acontece nas escolas públicas, né, o que vocês conseguiram captar, assim, de essencial, que do filme vocês carregam até hoje?
Essa é fácil de responder, né? Eu carrego do filme uma coragem enorme que ele deixa a todo mundo que assiste, né? No final, eu conversei com muitas pessoas que assistiram Cabeça de Negro e todas elas me falam que saem inspiradas do cinema, né? Saem com força do cinema, as pessoas saem da sala com vontade, né? O título é uma brincadeira, né? Muito legal, né? O filme chama Cabeça de Negro, né? Cabeça de Negro é uma bomba, né? É uma bomba, é um artefato explosivo, né? É muito legal você pensar que você precisa explodir algumas coisas, né? O filme fala disso, palavras do próprio Del, né? O filme fala sobre uma desobediência civil necessária e importante, né? Algumas coisas na nossa sociedade precisam ser implodidas, né? Para serem reconstruídas, né? E o filme Tempo não para no tempo, teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, o mano vai viver. Maracutaia segue a seca, um dia irá chover. Sabe por quê? Hey, bebê, um bebecinho, tiririona, eu vi. Um bebecinho, tiririona.